E aí galera, Matheus Guelch aqui, e hoje vai ser o nosso primeiro vídeo de top 10. Na verdade, já começando aí, fazendo um top 16 de melhores filmes lançados em 2021. Já adianto pra vocês que nessa lista a gente vai ter vários gêneros aí, desde a comédia, passando pelo drama, suspenses, alguns filmes mais biográficos, filmes infantis, enfim, vamos começar? Em 16º lugar, a gente tem Pai em Dobro, filme da Netflix, escrito pela Thalita Rebouças e protagonizado pela Maísa. No filme a gente vai conhecer a história da Vicenza, que está completando ali 18 anos e o que ela mais quer de presente na vida é conhecer o seu verdadeiro pai. Ela mora ali numa comunidade hippie, né, e aproveita a maioridade para poder ir para a cidade grande na busca desse pai. Só que quando ela chega lá, ela acaba encontrando dois pais. Na verdade, dois pais em potencial, né? É um filme leve, é um filme tranquilo, é um filme divertido. Não é nada demais assim em relação ao roteiro, até porque é um filme voltado mais para a juventude, né? É um filme mais juvenil, mas é um filme gostosinho de assistir. Na minha opinião, a Maísa tá mandando bem ali no filme. Então aí a gente tem Pai em Dobro em 16º lugar. Em 15º lugar, a gente tem Loop, uma ficção científica e com um ar bastante de suspense, que conta a história do Daniel, interpretado pelo Bruno Galhaço, que depois de ter a sua namorada assassinada, ele fica obcecado tentando dar um jeito de voltar ao passado para poder entender o que aconteceu, né? E consertar isso, obviamente. Eu já adianto para vocês que ele consegue voltar ao passado, só que isso acaba alterando a linha do tempo, né? Obviamente. E aí ele acaba se vendo em um looping de acontecimentos, de situações. Fica bem caótico. Eu já aviso vocês, assim, tem que prestar bastante atenção no filme. É um filme que tem que assistir ali calminho, tranquilinho. Não é filme para assistir fazendo outras coisas. Mas é muito bom, é muito interessante a forma como os acontecimentos vão se desdobrando. Tem uma reviravolta muito maneira no final do filme. Eu fui assistir assim sem criar muita expectativa e me surpreendeu aí, principalmente pela energia do filme, né? Como eu falei, ele é uma ficção científica, mas tem uma energia bastante de suspense muito interessante. Então aí 15º lugar, Loop. Em 14º lugar, Galeria Futuro, uma comédia aí protagonizada pelo Marcelo Serrado, Otávio Miller e Ailton Graça. No filme, os três interpretam amigos de infância que trabalham juntos em uma galeria no Rio de Janeiro que já foi muito badalada nos anos 70, mas que agora está em decadência e prestes a ser vendida. Os três gostam muito ali do lugar, então estão desesperados com essa venda, né? Até que chega ali na galeria uma manicure, interpretada pela Luciana Paz, e juntos os quatro resolvem tentar arranjar o dinheiro para poder salvar a galeria, né? E como eles pensam em ganhar esse dinheiro? Com a ideia genial de se tornarem traficantes de drogas. Pois é, isso vai dar um baita problema, obviamente, né? Eles começam a traficar ali uma droga, na verdade um alucinógeno, né? Que deixa as pessoas surtadas, que fazem elas terem delírios e colocar todas as suas fantasias pra fora. Então a droga acaba sendo um sucesso, enfim. E aí a gente vai vendo todas as problemáticas que isso acaba causando. Galeria Futuro, então, aí em 14º lugar. Em 13º lugar, Quem Vai Ficar com Mário? Essa comédia romântica conta a história do Mário, que é um homem gay que decide se assumir para sua família, mas quando chega lá, o irmão mais velho acaba se assumindo antes dele, e o pai acaba tendo um começo de infarto por conta disso. E o Mário perde toda a coragem que ele tinha criado para poder se assumir para o pai. Principalmente porque o pai pede para ele assumir as empresas da família, né? Só que acaba causando um grande problema porque uma mulher chega para ajudar ele a administrar as empresas e ele acaba ali numa confusão romântica. Ele não sabe se ele se apaixona por essa mulher, se não é paixão. Ele acaba entrando aí nessa questão da possível bissexualidade. Ao mesmo tempo o namorado dele vem também para essa cidade. É um filme divertido, como eu disse, é uma comédia, tem uma pitada de romance, mas é uma comédia no final das contas. Em 13º lugar, então, Quem Vai Ficar com o Mário? Em 12º lugar, a gente tem Vento Seco. E a primeira coisa que eu preciso deixar claro sobre esse filme é que ele é um filme para maiores de 18 anos, ok? Então se você tem menos de 18 anos, não assista esse filme. Mas, Matheus, por que ele entra aí no nosso top 16? Porque é um filme muito interessante, esteticamente falando, é um filme muito bonito. Ele conta a história do Sandro, que é um homem que vive ali no interior de Goiás, e a gente vai conhecendo as fantasias, os desejos, as vontades do Sandro em relação à sua sexualidade, em relação ao seu amor, em relação a ele enquanto um homem gay ali no interior. Então assim, tem cenas muito pesadas, tem cena de sexo, então eu aviso aqui mais uma vez, se você tiver menos de 18 anos, não assista o filme. Visualmente falando, por que ele é muito interessante? Porque ele consegue misturar toda a questão de neons e de luzes e de cores e uma coisa bem psicodélica com a energia do interior, com um clima extremamente quente, seco, com cores ali saturadas, com muita saturação. Então assim, visualmente falando é muito interessante, tem uma direção de arte maravilhosa. Então em 12º lugar, Vento Seco.
Em 11º lugar, a gente tem Cabeça de Negro, que conta aí a história do Saulo, que é um jovem que é expulso da escola depois de reagir a um insulto racista. Só que o que ele faz? Ele decide que ele não vai sair da escola, que ele vai continuar por ali, porque na verdade quem estava errado é quem o insultou, né? É quem foi racista com ele e não ele por ter reagido a esse ato racista. Então o filme perpassa aí essa história, essa ocupação e todos os conflitos que se envolvem, né? Os conflitos morais, éticos, em relação ao racismo, em relação à escola, em relação a como a sociedade vê e lida com isso, né? É um filme muito interessante, é um filme muito potente, é um filme muito pertinente. Só não tá melhor colocado por algumas questões ali que eu acho que podia ter tido um pouquinho mais de cuidado com a questão, principalmente com a questão visual e com a questão sonora. Mas tirando isso, é um ótimo filme com um roteiro muito bem feito. 11º lugar então, Cabeça de Negro. Chegando agora no nosso top 10, em 10º lugar a gente tem Valentina, que é um filme aí em que o conceito, a ideia principal do filme é bem parecida com Cabeça de Negro que a gente viu agora, por também se tratar de uma pessoa jovem tendo conflitos com a escola. Aqui no caso a gente conhece a história da Valentina, que é uma menina trans de 17 anos que se muda para o interior e chegando lá ela tem problemas com a nova escola porque a direção não aceita matricular ela com um nome social. Então a gente vê aí tudo que isso acaba causando, todos os desdobramentos desse conflito, né? Tem também uma questão muito forte em relação à paternidade da Valentina, a relação dela com a mãe também é muito interessante, a relação dela com as pessoas ali nessa nova cidade, com o interior, com a escola. Então é um filme muito interessante também. Em 10º lugar, Valentina então. Em 9º lugar, a gente tem Sete Prisioneiros. Bom, Sete Prisioneiros conta a história do Matheus, que é um cara humilde ali que mora numa cidade pequena e decide ir para a cidade grande para poder ganhar um pouco mais de dinheiro para ajudar a sua família, né? Ele vai então para a cidade grande para trabalhar em um ferro velho, mas quando ele chega lá, ele descobre que nada era o que ele estava pensando. Ele é mantido como refém nesse lugar junto com outros caras, né? E ali eles são escravizados para poder trabalhar, para conseguir dinheiro para o Lucas, que é o chefe entre aspas, né? É o cara que escraviza eles ali naquele lugar. Só que o interessante do filme é a forma como o Matheus lida com isso, né? Ele vai indo para um caminho que a gente não esperava. Então é muito interessante, o filme traz bastante reflexão em relação aos conflitos morais, aos conflitos éticos. É um filme atual, é um filme muito bem feito em relação ao roteiro. A sonorização do filme também é muito boa, a atuação também está muito bem. O final do filme, algumas pessoas podem não gostar, como eu, não sei se eu gostei tanto. Mas eu entendo aquele final, eu entendo a mensagem que ele quis passar também. Então é um filme muito interessante, que está aí no nosso 9º lugar, Sete Prisioneiros. Em 8º lugar, o filme 4 por 100, Correndo por um Sonho. Bom, o filme conta a história de 4 atletas da equipe de atletismo aqui do Brasil que perderam as Olimpíadas de 2016 na modalidade ali do revezamento 4 por 100. Essa derrota delas acaba causando um grande conflito entre elas, né? Principalmente ali entre a Dri, interpretada pela Thalita Caralta, e a Malu, interpretada pela Fernanda de Freitas, que foi quem deixou cair o bastão ali em 2016. Agora elas vão competir novamente em 2020 no Japão, e a gente conhece essa história aí dos treinamentos delas e de como elas tentam superar ou não esses conflitos pessoais delas, a questão dos treinamentos. É um filme muito interessante, é um filme muito bonito esteticamente. A Thalita Caralto tá mandando muito bem ali, liderando essa equipe, né? Enfim, muito bom filme. Em 8º lugar aí então, 4 por 100, Correndo por um Sonho. Em 7º lugar, a gente tem Deserto Particular, o filme que foi escolhido aí para representar o Brasil na pré-seleção do Oscar, mas que infelizmente não chegou a ser indicado, né? Em Deserto Particular, a gente conhece a história do Daniel, que é um policial que acaba sendo afastado ali da polícia, e quando isso acontece, ele decide atravessar o país em busca da Sarah, que é uma mulher que ele namora virtualmente, né? Eles nunca se viram pessoalmente, eles nunca se encontraram. Então ele decide atravessar o país para poder encontrar a Sarah, e uma boa parte do filme é essa trajetória dele em busca da Sarah, e a outra parte do filme é quando ele chega realmente na cidade lá. Enfim, é um filme muito bonito, esteticamente mesmo falando, sabe? Tem imagens belíssimas, a fotografia é genial, a direção de arte também é muito bem feita, as atuações são muito legais, a história também é muito interessante quando ele chega lá para poder encontrar a Sarah. Então assim, eu realmente indico demais Deserto Particular aqui em 7º lugar no nosso top. Em 6º lugar, a gente tem Veneza, um filme lindo, dirigido pelo Miguel Falabella, adaptado aí de uma peça argentina. Bom, o filme conta a história da gringa, que é vivida pela Carmen Maura e é dona de um bordel aqui no interior do Brasil, né?
Só que agora a gringa já tá velha, ela tá até cega, e o único sonho que ela tem, que ela ainda tem, é de ir pra Veneza poder pedir perdão pelo homem porque ela sempre foi apaixonada e que na juventude queria ter levado ela pra lá. Então esse é o último desejo da gringa. As pessoas ali no bordel decidem que vão ajudar ela, decidem que vão tentar levar ela pra Veneza. E é um filme lindo, assim, tem uma energia de fábula, imagens belíssimas, a fotografia é muito bonita, as cores muito bonitas, tem uma carga romântica muito bonita, muito bem atuado. Enfim, em sexto lugar, vale muito a pena assistir, Veneza. Em quinto lugar, a gente tem Marighella. Filme ali que conta a história do Carlos Marighella durante o período da ditadura militar, ali ele comandando um grupo de jovens que lutava contra a ditadura, sendo ele considerado um inimigo público, né? Então assim, essa figura do Carlos Marighella, interpretada de uma maneira muito boa pelo Seu Jorge. É um filme muito bem feito, é um filme longo, mas que não parece ser tão longo assim. A direção de arte é muito bem feita, a fotografia é muito bem feita, o roteiro funciona muito bem, nada ali parece sobrando. Quinto lugar, então, Marighella. Em quarto lugar, a gente tem Turma da Mônica, Lições. Bom, o filme começa ali com o quarteto, né, deixando de fazer um trabalho da escola e por isso eles resolvem matar a aula, só que nem tudo sai como planejado, né? A tentativa deles dá errado e os pais chegam no limite ali das confusões e a mãe da Mônica resolve trocá-la de escola. Então a gente vê aí durante o filme essa adaptação da Mônica em uma nova escola, essa adaptação deles separados. Aí o Cebolinha junto com o Cascão resolvem criar um plano, né? Sempre os planos do Cebolinha, para poder trazer a Mônica de volta. Então assim, é um filme muito divertido, é um filme muito bonito esteticamente. Eu achei muito melhor que o primeiro filme, inclusive. Eu assisti no cinema, chorei durante o filme, enfim. É um filme muito bem feito. Em quarto lugar, então, Turma da Mônica, Lições. Chegando no nosso top 3, a gente tem em terceiro lugar Depois da Louca Sou Eu, uma comédia dramática ali protagonizada pela Débora Falabella, que dá vida a Dani, uma escritora profissional que tem bastante problema aí na vida dela desde criança, com as crises de ansiedade que ela tem, né? Então o filme ele é uma comédia misturada com drama, visualmente também ele é interessante, tem bastante, muito a questão das cores, né? Verde e vermelho. A Débora Falabella, como sempre, atuando muito bem. É um filme que diverte, é um filme que também faz a gente pensar em algumas coisas, é um filme na medida certa ali da comédia com o drama. Então em terceiro lugar, Depois a Louca Sou Eu. Em segundo lugar, Doutor Gama. É o filme aí da biografia do Luiz Gama, que foi um homem que viveu ali no século XIX, foi um advogado, né, que ajudou a libertar mais de 500 escravos ali na época. Então assim, é um filme muito interessante pela importância do Luiz Gama na história do nosso país. É um filme muito bem feito, é muito bonito, os figurinos são muito bem pesquisados, a fotografia é interessante. É um filme curto e que a gente também não vê o tempo passar. Ele é muito bem atuado, as atuações estão incríveis assim, de todos os atores, ele funciona muito bem. É um filme aí muito interessante e tem aí na medida certa também uma leveza com o peso da própria história do Luiz Gama, né? Então aí em segundo lugar, Doutor Gama. E chegamos então ao nosso primeiro lugar. E o melhor filme de 2021, na minha opinião, foi O Novelo. Filme aí dirigido pela Cláudia Pinheiro e com o roteiro da Nana de Castro. O filme conta a história de 5 irmãos que depois da morte da mãe deles, né, são criados ali pelo irmão mais velho. E quando eles estão adultos, já numa fase bem mais velhos, eles recebem a notícia de que um homem internado na UTI pode ser o pai deles. E os 5 vão lá para o hospital para poder visitar esse homem em coma. Eles não podem visitar assim de imediato, né? E lá eles se reencontram. Alguns deles estavam já há alguns anos sem se ver, algum tempinho sem se ver. Eles se encontram ali naquele hospital e ficam ali pelos corredores do hospital esperando essa oportunidade para descobrir se o homem em coma é ou não o pai deles, né? E a história é basicamente essa: eles ali no corredor do hospital conversando e relembrando coisas da infância, da juventude deles, os conflitos que criaram entre eles, as barreiras que eles foram criando durante esses anos. E o nome do filme é uma referência ao novelo de lã mesmo, né? Que eles seguem ali fazendo tricô em algum momento do filme, que foi o que eles aprenderam lá na infância. Então assim, é um filme lindo, 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 lindo. É um filme que traz muito conflito, muitas questões internas dos personagens, traz reflexões muito bacanas. Na minha opinião, então, ele é um filme que consegue juntar todas as partes boas de um filme, né? Ele tem uma história maravilhosa, a direção é muito bem feita,
feita, a direção de arte também é muito legal, o figurino é bom, os atores estão mandando muito bem, todas as atuações estão excelentes. Enfim, O Novelo aí em primeiro lugar no nosso top. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, por favor. A gente está sempre aqui falando sobre filmes, séries, novelas, musicais brasileiros. Comenta aqui nesse vídeo o que você achou desse top, se você concorda com os filmes que eu coloquei aqui, qual que você colocaria que ficou de fora. Enfim, curta aqui o vídeo, por favor. Um beijo e até o próximo vídeo.